Bom, então como sempre tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, antes de comentar, acho melhor ler uma boa parte da matéria aqui. A sex coach Demetra Nix, de 26 anos, começou a menstruar aos 12. Durante a adolescência, ela via sua menstruação como algo repugnante e embaraçoso. Por conta disso, passou a escondê-lo de seus namorados e, muitas vezes, se preocupava com as manchas de vazamentos de fluidos que poderiam aparecer durante esse período. Aos 20, a jovem plantou um DIU de cobre para fins contraceptivos. Ela começou a enfrentar fortes dores que a deixaram na cama nos 2 primeiros dias de menstruação. Um ano depois, ela removeu o dispositivo intrauterino e passou a utilizar preservativos enquanto ovulava. Foi nesse momento que Demetra passou a sentir-se mais em sintonia com seu próprio corpo e ver seu período menstrual como uma coisa bastante bela e poderosa. A partir disso, com o coletor menstrual, ela passou a colher e explorar seus fluidos. Começou a espalhar sangue em sua pele, incluindo o rosto, e a compartilhar fotos no seu Instagram. Nossa sociedade nos ensina que o sangue menstrual é sujo e inconveniente. Anúncios sobre produtos para esse fim falam em cheirar bem ou nos tornarmos mais limpas, indicando que as funções naturais de nossos corpos são grosseiras. As mulheres que se queixam de cólicas são vistas às vezes até por outras mulheres como fracas e patéticas, diz ela ao portal Metrô. A sex coach alega que o público feminino tem muita vergonha do corpo e que não percebe que não percebe isso até explorá-lo de forma intencional. Nosso período menstrual é uma época incrivelmente mágica que detém imenso poder e a sociedade nos mantém longe disso o tanto quanto possível, afirma ela. Beleza, tá. Então vamos colocar uma questão. Vamos começar pela psicologia básica aqui, né? Você pega ali, né, psicologia elementar, né? Ali acho que acho que ninguém melhor, pelo menos das fontes que eu consulto, ninguém melhor que Gordon Allport, um dos grandes psicólogos aí do século XX, explicou que é, isso é natural também do ser humano, né? Sobretudo do ser humano, né? Associar coisas. A mente funciona assim. Então, por exemplo, associa certas coisas, vê uma coisa nojenta ali, né? Esterco, né? Ou comida estragada, enfim, qualquer coisa que cause repugnância, ela vê como algo que é muito distinto dela, né? A psique já, né? Você tem toda uma má impressão sensível e a psique já associa isso a algo que não convém, algo do qual você não deve chegar perto, algo que causa repugnância, quase que automaticamente. Isso vai se processando aos poucos. E isso acontece não só com coisas externas. Isso pode acontecer com coisas que saem do nosso corpo, né? Até o pessoal ali no artigo eu vi os comentários bastante divertidos que diziam assim, então por que que ela não passa fezes também pelo corpo, né? Por que que ela não passa urina no corpo, né? Podia passar até uns catarros, né? Tudo são fluidos corporais. E só que tem aquela coisa, por exemplo, que o Gordon Allport explica muito bem, né? Da questão da psique, das associações. Nós temos saliva, né? Mas se eu cuspir no chão ali, aquela saliva já não faz mais parte de mim, né? Eu não vou, né? Enquanto ela estava aqui, né? Aqui entre nas glândulas aqui, a gente não tem nojo. Mas quando a gente a expele, né? Se fôssemos
vamos dizer assim, já não temos mais coragem de tocar nela, muito menos de devolvê-la para o lugar de onde ela veio, né? Isso acontece com qualquer coisa, né? Com catarro, com cera, né? Com qualquer fluido do corpo, né? Com as fezes, com a urina, suor, tudo são fluidos, né? E a mente já associa, saiu do corpo, já não faz mais parte do corpo, né? Aquele fluido já é algo que se esvai para a natureza, né? E ele já não é adequado para nós, né? Então a mente funciona já assim, nessa associação. Então é natural da mente sentir nojo. Pegando em termos culturais, já que ela está falando de tabu, bom, a questão é a seguinte, eu acho que uma das pessoas que melhor explicou isso foi o René Girard, no livro Violência Sagrada, por exemplo. Ali tem um capítulo que ele fala muito sobre a questão da formação das leis, né, diante da violência que ocorria entre as tribos, né, e como foram surgindo os acordos, né. O Roger Scruton fala isso também. Mas o René Girard, ele dedica um capítulo até à questão do período menstrual, né. Vamos dizer, entre as tribos primitivas, o que ocorria? Ocorria que as mulheres que estavam em ciclo, período menstrual, elas eram meio que isoladas durante esse período da tribo. Não que elas fossem maltratadas ou que elas permanecessem cativas, enfim. Elas só tinham que ficar permanecendo isoladas, continuando nas suas tarefas, né, nos seus afazeres, mas de forma isolada para que, porque o sangue menstrual, ele é, vamos dizer assim, ele é impuro nesse sentido, porque ele é expelido do corpo. Se ele não é utilizado para a sua devida finalidade, ele passa o período, não, sei lá, não foi fertilizado, ele é eliminado do corpo. Ele se torna uma impureza nesse sentido. Então, estando elas em estado impuro naquele momento, você sobretudo afastava quem delas? As crianças. Por quê? Porque isso pode, de certa forma, não se deve macular aquilo que é puro, né? Pela aproximação com o que é impuro. E como não dá para evitar esses ciclos, então você tinha que toda as tribos, a sociedade ali, né, aquela sociedade mais primitiva, ela tinha que se organizar de modo a que tudo funcionasse bem. E eles estavam respeitando que tipo de princípio? Princípios, valores mais elevados, vamos dizer assim, né? Isso tudo era o que já era o início da formação que de disciplina moral, disciplina espiritual, hum, inclusive já de organização em termos de higiene, em termos de, vamos dizer assim, até em questões em termo simbólico. Quer dizer, já era a sublimação do espírito e da cultura dentro das tribos, né? O sintonizar-se com algo mais elevado, o que de fato fez produzir o que? A humanização e a organização das sociedades, né? E a estruturação das coisas de modo a funcionar direito, né? Uma disciplina que vai fazendo dos seres humanos mais seres humanos, né? Como diria o Roger Scruton, já não é a criatura humana, né? O animal humano. Eles vão passando de animais humanos para pessoas humanas, né? Mais ou menos assim que ele usa. E é verdade. O animal pode não ter essa noção. Ele age dentro da linearidade do instinto. Por exemplo, o porco. Eu já vi parentes meus têm chácara, tudo, você vê o porco. Um porco vai lá, defeca no lugar, o outro porco chega lá e come as fezes. Os gatos, né? Temos gato aqui em casa. Como é que os gatos tomam banho? Eles lambem tudo. Eles lambem as patas, eles lambem os pelos, eles lambem o fiofó, né? Tudo para se limpar. Passam uns dias eles vomitam, né? A bolinha de pelo.
Os gatos instintivamente lidam com o seu corpo desta maneira, assim como a maior parte dos animais. Mas os animais são animais, eles. Hoje, isso não é algo que prejudique os animais nem os seres humanos. Agora, quando uma guria como essa aí começa a fazer esse tipo de coisa, em primeiro lugar, o que está bem claro ali? É claro que ela não vai fazer as mesmas coisas com fezes, com urina e outras secreções do corpo, né? Então ela tem a desculpa. Ela vem com aquela desculpinha de que o tabu da sociedade é que esse sangue, o sangue menstrual, ele é impuro, ele é sujo. Bom, mas é claro que ele é. Ele está sendo eliminado como uma impureza, porque não foi, vamos dizer assim, não foi utilizado para a sua devida finalidade. Então é claro que o organismo expele. Então não adianta vir com essa desculpa. Outra, por que que essas mulheres sempre focam nisso? Com coisas que estão no útero. É claro que o que ela está fazendo é engrossar o caldo a favor do discurso pró-abortista. É só isso, né? Mas daí já o fato dela querer tornar isso algo até estético, né? Vamos lidar com nossos próprios corpos. Bom, deixa eu lembrar-lhes aqui, né? Pode parecer uma comparação exagerada, mas se você assistiu o filme, aquele filme lá que saiu uns 2, 3 anos atrás, que é A Bruxa, acho que você é na Inglaterra, então você vê que a, a bruxa, aquela que vive lá no meio da floresta, né, você vê que ela é quase um ser animalesco. Por quê? Porque ela, vamos dizer assim, as bruxas nunca estão lidando com poderes sobrenaturais. Ao contrário, estão lidando com os poderes naturais. Pessoas assim, elas vão se animalizando. O professor Olavo explica muito bem. Ela vai aguçando a sua sensibilidade e vai, vamos dizer assim, rebaixando o seu espírito até cair na linearidade dos instintos, né? Então daí o que acontece? Por exemplo, no filme, de repente a criança, o recém-nascido some e toda a família grande que está ali vivendo no meio da floresta, todo mundo fica desesperado. Cadê a criança? Não sei o que, tal, tal, tal. Daí você tem uma cena horrível, que é a criança e a bruxa devora a criança e ainda pega o sangue da criança e também se banha naquele sangue, né? Então você vê assim, ou você pode pegar a lenda, eu tenho até no CD lá de black metal do Cradle of Filth, da Condessa de Bathory, né? A famosa, que não é a lenda na verdade, né? Banhando-se com sangue de vir, né? Seja uma lenda ou não, a questão é que essa cultura popular, ela sempre está ligada ao mal, né? E como está relacionada ao útero e o útero está relacionado ao feto, é claro que no caso dessa guria, dessa coach, sex coach aí, né, Demetra, é claro que ela está, né, vamos dizer assim, criando um discurso, seja ela ou seja outra pessoa fazendo isso por ela, expressando isso por meio dela, é claro que o que ela está fazendo é propaganda abortista por tabela, né? É só isso que ela está fazendo. E, de quebra, ainda joga a ideia, uma ideia mesmo, no estilo bruxaria, né? Que você vai tornar aquilo, vai fazer daquilo algo que vai, vamos dizer assim, servir para a estética do seu corpo. E depois ainda tem gente dizendo, não, o Olavo, o professor Olavo é um louco, um charlatão, quando ele falou que, né, supostamente fetos estavam sendo utilizados para a fabricação de cosméticos. Ué, mas acabou de aparecer uma sex coach dizendo que está usando fluidos menstruais para, né, vamos dizer assim, enfeitar o seu corpo, ou, né, para lidar com a sua própria natureza, e partindo do princípio que é um sangue limpo e puro, ela está utilizando aquilo para melhorar, supostamente melhorar a estética dela. Então, não é eu que estou fazendo a associação, eles mesmos estão, parece que
de alguma maneira revelando a sua mentalidade, a sua própria mentalidade, que é uma mentalidade um tanto, né, quanto, vamos dizer assim, tétrica, né, sádica. Você vê que ela, eu li, você pega toda a matéria ali e você pode ler, vou deixar o link dela ali. Há o depoimento de outras moças, seguindo o mesmo exemplo. E todas comentam sobre esse é um período poderoso, mágico na mulher. Nenhuma delas comenta que realmente esse é um período poderoso em que a mulher pode, né, vamos dizer assim, reproduzir-se, né? Não, ninguém fala ali em ter filhos, ninguém fala em poder da mulher de gerar vida. Só se fala do amar-se a si mesmo, do você coisificar-se a si mesmo, né? Você pegar os fluidos que saem do seu corpo e utilizar no seu próprio corpo, fluidos que estão sendo expelidos do seu corpo, utilizando para o seu próprio corpo, né? No seu próprio corpo, para tornar-se cada vez mais ligadas a si mesmas e amar cada vez mais a si mesmas. Quer dizer, o troço é narcisista, é sádico, né? Basicamente sádico. Ele é repugnante, né? E ideologicamente, né? Espúrio. Mas ainda tem gente que quer, assim, acreditar que ela realmente está tendo uma atitude bastante razoável, né? Que ela está, vamos dizer assim, vamos dizer, não existe algo mais natural do que isso. Mas não precisa fazer isso, né? Como ele citei o exemplo dos animais, o porco vai lá e vai comer tudo que é porcaria, até as fezes do outro porco. Inclusive, um porco pode comer até outro porco, um porco morto ali já em decomposição, o porco vai lá e come. Só que ele tem uma função para fazer isso. O porco ele meio que vai limpando a natureza quando ele faz isso, né? Só que essa guria, supostamente querendo adornar o seu corpo e lidar com o seu corpo, ela está sujando seu próprio corpo. Mas na medida em que ela quer, vamos dizer assim, maquiar, né, a situação como se fosse algo bonito, ela está na verdade sujando. Então, aquela maquiagem que é uma sujeira, ela quer vender aquilo como, né, a coisa mais pura do mundo, a coisa mais óbvia do mundo, é a coisa mais, vamos dizer, a coisa mais natural e bela do mundo, quando na verdade ela está só tornando-se mais impura, tanto na carne quanto no espírito. No meu entender é isso. É isso aí. Boa noite, pessoal.